É isso? Tá rolando a live? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, o som tá ok. É isso, boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma live de Meio Mensagem. Live hoje que é especial, estamos num lugar especial, vamos falar sobre um tema muito legal. Estou aqui com o Ricardo Laganaro, ele é diretor da O2, inclusive o lugar que nós estamos, né, Isaac? Isso, a gente está na sede da O2 Filmes em São Paulo e a gente vai falar de VR hoje. VR, Enfim, realidade virtual. viajar nesse mundo. Um tema muito louco, né? Um tema que tem muitas controvérsias ainda, mas fique ligado, no final dessa live a gente vai mostrar via stories, no stories do Instagram, a gente vai mostrar um pouco da produtora, você que tem curiosidade de saber como funciona, o espaço aqui é bem legal, então fica ligado que no final dessa live a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores aqui da O2. Ricardo, muito obrigado. Pela conversa, pelo papo que a gente vai ter aqui hoje. Você acabou se tornando um evangelista de realidade virtual, né? Estamos aí. E eu já começo com uma pergunta que a gente ouve muito, né? Em relação, quando você fala de uma nova tecnologia, de um device. A realidade virtual é uma moda, né? A gente está até no título da nossa live. É moda, ela vai passar. Ela, nesse momento, ela traz todo esse encantamento da tecnologia, da inovação. Ela é uma moda? Não é. E se não é, por quê? Né? O que faz a realidade virtual algo que seja... para ser levado a sério? Bom, primeiro, obrigado de estar aí. Obrigado aí do convite. Espero que seja legal para quem vai assistir. Cara, é o seguinte, não é uma moda. Eu acho que ela pode também estar sendo uma moda, mas com certeza eu falo que ela é a ponta do iceberg de uma coisa bem maior, né? Então o VR é o primeiro forma que se chegou de a gente ter o conteúdo imersivo, né? Então você não tem mais uma tela quadrada com você tá olhando para o mesmo lugar o tempo inteiro. Isso foi quebrado, explodido e você está dentro da história. Isso, jeito mais claro de se ver agora é com o VR, mas você já tem domos que fazem isso e o AR, realidade aumentada ou realidade mista, é uma coisa que estava em BG, né, funcionando nas fundações por exemplo, as empresas de telefonia há muito tempo. E esse ano vai acontecer e vai vir com tudo. Então, o que eu acho que o VR foi nos últimos 2, 3 anos, que foi um gimmick, né? Com essa coisa de, putz, eu boto um óculos na minha cara, eu tenho uma experiência muito louca, mano, Essa sensação, coisa nova. Exatamente. Mas a gente chegou agora nesse ano que amadureceu e quem tá ligado nisso começa a ver isso ser usado por artistas como um meio novo de se fazer conteúdo de uma forma relevante, que você tira o óculos e você não fala sobre o óculos, você fala sobre o que você viu. Porque no começo a brincadeira era isso, você botar o óculos na cara, girar e falar, meu, esse óculos é muito legal. Se resumia ao device, ao Exatamente. E acho que isso tinha muito a ver com uma coisa que era, quem estava fazendo conteúdo no começo eram os engenheiros, que estavam fazendo um demo técnico para mostrar o potencial tecnológico daquilo, mas a praia deles não era contar história, não era emocionar. Agora, já está num momento que produzir não é tão difícil mais, você não precisa ser um tecnólogo para começar a produzir conteúdo, e os artistas estão pegando isso e fazendo o que eles fazem de melhores. Então ele vira só um meio, ninguém vê televisão e fala sobre a TV, né? Nossa, que legal essa tela, que legal esse tamanho desse Ou seja, botão, ela né? saiu do estágio de tecnologia, ela foi incorporada e agora a gente fala muito de conteúdo. Exato. Conteúdo... Lógico que para massa, para muita gente, ainda a primeira vez que botar o óculos vai ter essa questão, né, do objeto, do device e tal. Mas pensando assim, a gente está fazendo isso aqui na Diva Imersiva desde 2013, 2014. Então, dos eventos que a gente vem frequentando, os festivais que a gente vem frequentando, teve muito essa mudança, né? Que no começo a coisa era muito mais, que eu brinco, uma feira de ciência com alunos velhos e feios, com um monte de traquitanas. Isso, em todos os eventos que você viajou e acompanhou, você visualizava, né? Isso. E esse ano eu cheguei em Sundance e tomei um susto, porque eram 2 prédios com conteúdos curados, com artistas mostrando, não tinha mais esse ar de feira de ciência, e a parte técnica não era o protagonista, eram as sensações que você tinha assistindo aquele conteúdo. E aí assim foi no South by Southwest, assim foi em Tribeca, Festival de Cinema, e a gente está vendo todos os grandes festivais de cinema já na segunda, terceira edição de VR e conteúdo imersivo, que isso vem se misturando cada vez mais. Você tem experiências que misturam às vezes atores com um óculos de realidade virtual
E é um contexto maior, é como se fosse uma peça de teatro que usa isso dentro dela para potencializar a experiência. Você tem experiências com HoloLens ou com outros óculos de realidade mista, que também são super impactantes. Então, isso tudo está começando a sair dessa esfera do... é um brinquedo, um gimmickzinho, e é mais uma tela aí pra gente pintar, né? E fazendo imersão, né? Em termos de construção narrativa, por exemplo, quando você vai pensar ou numa campanha, ou num conteúdo, num filme, como que você pensa essa experiência para a pessoa? Tipo, como que é produzir isso? Eu acho que tem um susto inicial, né? Porque a gente há 100 anos vem aprendendo a fazer conteúdo dentro de um quadro. E esse quadro quebra, explode e você fala, ferrou, porque eu não tenho mais onde escolher o que eu vou mostrar. A pessoa pode ver o que ela quiser. Mas uma coisa que a gente já vem aprendendo, e acho que tem várias vertentes aí, né? Depende do tipo de conteúdo que você quer fazer, é que você pode sim conduzir a atenção da pessoa, porque eu sempre dou esse exemplo, né? Você aqui, você tem a agência de olhar para onde você quiser. Mas desde que a gente começou a conversar, você está olhando só para mim. Tem um foco definido, tem um contexto, né? que justifique que você está olhando para mim. E se você tiver que olhar ao redor, vai ser porque aconteceu alguma coisa que vai justificar você olhar ao redor. Então, não é o fetiche de eu poder olhar o tempo inteiro ao redor que eu tenho que ficar enchendo de ações o tempo inteiro ao redor para fazer a história acontecer. Né? E a gente está muito acostumado a viver assim. Né? Você vai para uma sala de aula e você fica 2 horas olhando para frente. Você está trabalhando, você está olhando para um computador. E aí, quando você precisa olhar para os outros lados, você tem um porquê e justifica, e aí potencializa a experiência. E aí que é legal do VR, né? Na hora que você tem uma justificativa e um negócio que você tem que explorar o ambiente, aí é muito legal. Mas você não precisa... o que eu acho acaba não sendo tão diferente quanto parece do cinema. Mudam os tempos, né? Um filme com corte muito rápido, você tem cortes a cada 10 frames. No VR, se você fizer isso, a pessoa vai vomitar. Mas dá para você ter uma montagem rápida como você tem no cinema. Não precisa ser tudo um plano sequência, como se falava 3 anos atrás. Não, tem que ser no tempo humano. Não pode ter corte, você tem que andar na mesma velocidade que a pessoa anda, no máximo. Não, você pode ter elipse, você pode ter corte, você pode ter... O lance que é o que eu venho evangelizando muito, né, que nem você falou, a gente precisa ter repertório. Então, assim, as pessoas que criam VR e querem criar VR, precisam assistir muito antes de começar a criar. Porque senão você fica com um monte de suposições na sua cabeça do que você acha que vai funcionar e não vai, porque você tirou algumas conclusões, leu 1 ou 2 artigos falando disso, e você não vai ter experienciado que funciona ou não. Então, assim, antes de tudo, quem quer começar a criar VR, tem que assistir o máximo de conteúdo que puder, jogar o máximo de game VR que puder, se der, frequentar eventos que mostrem isso. E felizmente a gente está chegando num momento que isso está começando a acontecer no Brasil, que era o mais difícil, né? Todo mundo fala, onde eu vejo VR? Os caras vão viajar. Agora não. Ricardo, sabe que é interessante que você está falando, que até numa outra entrevista que você deu, você falava um pouco sobre isso. Talvez é a primeira vez que o Brasil ele está num nível equilibrado com outros países em termos de tecnologia. Acontece isso de fato no caso da realidade virtual? Acho que assim, o acesso aos dispositivos que vão fazer você construir uma câmera ou um dispositivo são mais difíceis para a gente do que para eles lá. Mas o que eu acho que acontece, e isso foi bem na prática, é a primeira grande revolução tecnológica que a gente começou a pensar e produzir conteúdo antes de chegar um produto fechado com uma caixa com manual de instrução. Né? Então, com o celular foi assim, a gente só começou a produzir conteúdo mobile quando isso já estava pronto lá fora. E quando veio o iPhone, quando veio as coisas. Ninguém começou a pensar isso antes de ser uma coisa massificada, enquanto estava se prototipando. Tanto que o mobile teve esse, é a era do mobile, vamos pro mobile, e você não tinha... E não aconteceu nada. Né? Ficou muito tempo nisso, né? O VR não, assim, a primeira feira que eu fui foi em 2014 ou 2015, no Vale do Silício, Silicon Valley Virtual Reality Conference and Expo. Eu cheguei lá achando que eu ia ser um índio, que a gente tinha feito experiências aqui com umas câmeras que a gente botou num rig que a gente fez todo tosco. Adaptação assim. Cheguei lá, tava todo mundo fazendo isso. Eu falei, putz, aí tinha a Sony com um protótipo do Sony VR, do PlayStation VR, que era incrível. A Oculus com o DK2 ainda, que era um Developer Kit.
E só, o resto era só coisas mal acabadas, feitas. O cara indo mostrar lá para esperar ter um investidor para investir, para o cara poder começar a produzir em série um produto para consumidor, né? Eu falei, caramba, a gente realmente tá próximo pra caramba deles. E aí o que é muito legal, porque a gente como uma produtora de conteúdo aqui, começou a pensar isso com um olhar de realizador, né, de filmes, e não como de engenheiro. Então a gente começou... Focado no conteúdo, focado... Então a gente começou a ter que entender a tecnologia como lição de casa para fazer o negócio, mas não era o nosso interesse, nós somos uma empresa de tecnologia, né? E aí, realmente, a gente vê, e todos os encontros que a gente tem, você vai para a Inglaterra, você fala para a gente da França, você vai para os Estados Unidos, ninguém é super mais experiente do que a gente nisso. Todo mundo começou a fazer meio junto, sabe? Então, a gente está junto sim. O que é mais difícil puta, eu quero testar um negócio, lá o cara não está em Nova York, ele vai na BH, compra tudo que ele quer, junta e faz. Tem mais acesso e a gente de vai, forma mais... Vai demorar um pouco mais. Custo. Mas em termos de futuro, tá todo mundo no mesmo patamar de o que vai acontecer, o que vamos criar, né? É esse mesmo patamar. De experimentação. Você que chegou agora na live do Meia Mensagem, a gente está falando com o Ricardo Laganaro, estamos na O2, falando sobre realidade virtual e entendendo um pouquinho desse mundo que todo evento que você vai hoje tem óculos de realidade virtual, todo mundo testando realidade virtual. A gente falou um pouco sobre evangelismo no início, né? Sim. E eu acho que você acabou tendo esse título de evangelista porque você foi entusiasta, levou isso para o mundo também. O que é mais comum em termos de desmistificar a realidade virtual? Coisas que você sempre ouve, perguntas que você sempre tem que responder e você precisa desmistificar, que não é bem assim. Custo de produção, ou olhar o VR somente como a gente está falando, somente como um device? Acho que a primeira grande pergunta, que agora felizmente diminuiu um pouco, porque a coisa está evoluindo, né? No começo fala assim, é moda, é um TV 3D ou um Google Glass? Não, não é. E acho que o grande exemplo que eu dou são os festivais de cinema, né? Então, se você pensar no 3D, estereoscópio, que festival grande de cinema que você viu quando veio o boom do 3D fazendo um track só de filmes em 3D dentro do festival? Porque não dizia nada narrativamente aquilo para a experiência, né? Era um brinquedo, é uma diversão, é um pouco mais interessante você ver um filme de ação, assim ou não, é questionável. Para mim, o melhor filme em 3D que eu vi na minha vida é um documentário sobre dança contemporânea, chama Pina. Mas enfim, os festivais, os realizadores, as pessoas que pensam no entretenimento, nunca adotaram aquilo como uma nova forma de se contar, fazer cinema. Se você pega o VR agora, todos os festivais de cinema grande lá fora começaram há 2 anos atrás trazer isso, e você vai, eu estava em Tribeca agora, eu fui para o South By, eu fui para Sundance. É uma experiência que é completamente diferente de se assistir um filme e que você não vai ter nenhum outro meio, e boa, né? Então o lance as pessoas aqui ainda não tiveram muitas oportunidades de ver. Agora, felizmente, por exemplo, em setembro a gente vai ter um festival chamado Hyper, que é um festival só de realidade virtual para as pessoas experimentarem, com essa seleção que eu estava falando, curada. Já com bom conteúdo. Bom conteúdo gringo, coisas legais que foram feitas lá fora que eram impossíveis de você ver no Brasil, vão estar aqui para você ver. E aí as pessoas assistindo isso, eu acho que começa a desmistificar mais do que eu falando, né? Quando você bota um óculos na cara e tem uma experiência relevante que você tira e pensa na experiência, na história, na emoção que você teve, e não na questão do óculos, aí você começa a ver isso como um potencial de verdade, de uma coisa, isso não é moda. Isso é uma nova forma de se consumir arte. Então, o sucesso e o crescimento da realidade virtual, além da questão do conteúdo que a gente está falando, está muito relacionado à experiência e ao contato que as pessoas vão ter com a tecnologia. Você está falando um pouco de como isso começa a ser experimentado na arte, sai do mundo da tecnologia, vai para o mundo da arte, que é o cinema, galera experimentando narrativa e formato. E depois a gente viu alguns casos de isso indo para publicidade. Sim. Naturalmente, porque vem de filme, vai para marcas querendo vender com essa experiência. Como que você tem visto, marcas e publicidade bem feitas nesse aspecto, usando o VR? O que eu ando pensando um pouco é que, assim, a gente está num momento
que essa revolução que é o VR, a narrativa imersiva, está acontecendo na publicidade dentro de outra revolução, que é a revolução que a própria publicidade está passando. Então é turbulento. Mas a gente tem alguns exemplos que eu acho que mostram que isso pode ser bem sucedido já agora. Então, a gente fez aqui uma campanha ano passado, né, para as Olimpíadas, para a Mastercard, que era, a gente botou uma câmera 360 na cabeça do Cristo Redentor por 24 horas e fez o dia pelos olhos do Cristo Redentor, um filme de 1 minuto e meio. E as pessoas começaram a assistir isso, assim, e ninguém pode subir na cabeça do Cristo e passar o dia ali e ver como é o dia. Então, foi pensado, e aí foi uma união do cliente, do meio, né? Então foi a Mastercard, o Facebook, a gente como produtores e idealizadores e a agência. Todo mundo pensando junto como fazer essa ação funcionar e ser justificável em 360 para dar uma experiência que ninguém teria em outro meio. E era isso. Na hora que você punha o vídeo em 360 no celular, você estava em cima do Cristo, olhava para baixo, você via as pessoas ali, você via aquela Lagoa Rodrigo de Freitas, você não consegue fazer isso com o filme. E aí por isso que funcionou também. Deu 35 milhões de views. E aí os caras expandiram essa promoção para o mundo inteiro. E aí já tem agora o filme de Nova York, que é assim, e vão ter outras cidades. Porque realmente foi pensado para isso. Né? O que a gente ainda vê é, às vezes, a pessoa tendo vontade de fazer e querer falar que está nessa onda na moda ainda, que não é o motivo certo, na minha opinião, de se fazer. Sim. E fazer um vídeo em 360, ou assim, faz um making offzinho aí, só para falar que a gente fez. Você faz para colocar no release, que foi a primeira marca a fazer um pra ser inovador e tal. Esse negócio de ser o primeiro, já que a gente tá numa live, mas com os contraídos, eu vou brincar. Eu odeio esse negócio de ser o primeiro, de falar que isso é importante. Sabe qual foi o primeiro filme de computação gráfica feito no mundo? Todo mundo fala do Toy Story. O primeiro filme de computação gráfica foi o Cassiopeia, feito por um produtor italiano que mora aqui no Brasil, que chama Nello De Rossi. Ele lançou antes do Toy Story o filme. Ele foi o primeiro filme em computação gráfica do mundo. O filme não deu certo, foi um fracasso, aqui no Brasil, não deu certo. Aí ele tem uma cantina aqui na Vila Leopoldina e outra em Pinheiros, que eu amo. Então, se essa coisa do primeiro fosse sinônimo de sucesso, eu tava frito porque eu não ia poder almoçar no Nello De Rossi nunca, porque é a melhor cantina pra mim aqui na região, porque ele ia ter sido a Pixar. Sim. E ele não foi a Pixar porque ele foi o primeiro. A Pixar foi a Pixar porque ela tinha um puta do filme, né? Uma história incrível, com um roteiro incrível, que emocionou todo mundo e por acaso era em computação gráfica. Né? Sim. Então, acho que você tem que fazer o primeiro relevante. Você não tem que fazer o primeiro para falar que fez o primeiro. Por ter feito, né? E saber quando e por que fazer. Pegando esse gancho do propósito, ainda falando sobre marcas, o uso da realidade virtual na publicidade e falando sobre propósito. Você falou sobre uma revolução que a publicidade está vivendo, exatamente sobre publicidade hoje, ela produz conteúdo, não produz. O caso do Cristo Redentor é um exemplo de conteúdo, poxa, é você trazer algo legal. Agora, a publicidade em si, você precisa de uma predisposição, né? Precisa ser muito atrativo para que uma pessoa vá, se conecte com o conteúdo de uma marca. E aí eu queria puxar um pouco sobre esse elemento aqui, o elemento físico, o elemento que a gente já falou, óculos. O óculos ele ainda é eu não digo impeditivo, mas é um problema. Ele é um problema para que avance, para que isso se massifique, não só pelo custo, mas até pela prática, né? Eu mesmo, às vezes você tem que... Não é a coisa mais confortável e gostosa do mundo enfiar isso na cara. Eu acho que a gente não pode ser inocente e ter como se fosse a melhor coisa do mundo sem olhar os defeitos. Né? Não é uma coisa confortável mesmo. E dá um trabalhinho de pré-colocação e tal. Sim. Eu acho que aí tem uma coisa que a gente está no VHS do VR. Se você pensasse os primeiros VHS... Essa expressão é boa, estamos no VHS do VR. Então, se você lembrar, eu sou um pouco mais velho acho que vocês, os pais que tinham as câmeras VHS na década de 80, que você carregava um videocassete aqui, dava o rec e tinha o negócio, não era um negócio prático de se usar e confortável. E tinha os pais, eu lembro que tinha um amigo do meu pai que levava pra praia em Ubatuba, tipo, em case, pra filmar comendo marisquinho ali na areia de sunga. Não é confortável, não é legal, gente. Mas tiveram os caras que fizeram isso e que puxaram a ponto de hoje você gravar no seu celular tudo que você quiser e todo mundo virou um videomaker, né? Então, toda tecnologia nova tem um momento que ela ainda é meio bulky, meio desajeitada e vai sendo desenvolvida conforme a demanda vai aumentando. Então, isso aqui é desajeitado. Mas se eu te mostrar como era para VVR em 2013, isso aqui é uma maravilha. Já é uma evolução. E assim, aí você vê os últimos, né, o Google I.O.,
ou mesmo a WWDC da Apple, os congressos que mostram os protótipos dos novos standalone, que são só uma mascarinha menor, e aí você vê as patentes que estão sendo compradas de transformar isso numa lente, que você bota como um óculos. Então, assim, é uma questão de tempo para ficar mais confortável. E aí eu acho que o nosso grande papel para ajudar isso a acontecer é criar conteúdos que a troca seja boa. Então, você pensar na TV 3D, por que ela não pegou? Porque você botava um óculos na sua sala de cinema, você não podia encostar o ombro do lado da pessoa que estava do seu lado, porque se fazia assim o 3D não funcionava mais. E aí você via um negócio que era 5 centímetros para frente, 8 centímetros para trás, e um ou outro conteúdo que tinha isso. O jornal não tinha isso, a novela não tinha isso. Pra que você ia pegar aquele óculos e botar na cara? A troca não era boa o suficiente. O 3D é um bom exemplo disso, né? Se a gente está falando de pega ou não pega, o 3D foi uma tecnologia... Agora, a hora que você faz uma experiência no VR que você não tem como ter tido em outro lugar, ou você tem trocas que são favoráveis, então você até comentou de um exemplo que eu já dei, que é o Netflix tem um app que você tá num chalé na Suíça, num puta visual incrível, com uma TV de 110 polegadas na sua frente, que você loga na sua conta do Netflix e vê o que você quiser ali. Fala, pô, que idiota pra eu ver isso na minha casa, né? Eu já tenho uma TV legal, minha sala é gostosa. Sentido faz, né? Ali é ruim, mas e no avião, por exemplo? Que é um horrível, Um ambiente que não é dos mais tubo agradáveis. de ferro sobrevoando o oceano, do lado de 200 pessoas, apertado ali. Será que ali não é melhor você enfiar um óculos na cara e estar no chalé na Suíça para ver seu Netflix? Eu acho que é. E ali justifica. E eu não tenho certeza que se tivesse isso nos aviões agora, a maioria das pessoas já usariam para ver filme. Então, o que você precisa, a gente precisa descobrir o tipo de conteúdo que faz o cara falar, não, vale a pena eu enfiar esse negócio na cara para ter 5, 10 minutos, 40 minutos de uma experiência que eu não teria se eu não tivesse isso. E tá tudo ligado. O conteúdo ligado, o propósito está ligado, o local que você vai ativar e trazer essa pessoa, né? Por isso que é uma coisa, não pode ser fazer por ser o primeiro ou fazer por fazer, né? Acho que a gente pode lembrar das pessoas para mandar perguntas e as pessoas estão falando que o som tá baixo. O som tá baixo. Será som que a tá gente baixo? aproxima um pouco? Eu acho que tinha que falar mais alto. Um pouco mais alto? Vamos falar mais alto, galera. Desculpa aí, aqui a gente vamos se juntar, meus amiguinhos, todo mundo. Nos aproximamos. Ó, respondam aí, por favor, se tá bom a altura. Pode dar Se o feedback som do melhorou, som. mandem perguntas sobre o assunto, a gente vai ver aqui. E é isso. Tá. Cara, a gente tá, para você que chegou agora também, que já chegou aqui numa live se movimentando, a gente está falando sobre a realidade virtual, estamos na O2 falando com o Ricardo Laganaro e a gente está falando um pouquinho sobre a evolução da tecnologia como um todo de realidade virtual. Ricardo, tem uma questão, você já está mostrando pergunta para ele? Sim. Tem uma pergunta. Bora, vamos responder a pergunta, eu coloco Você depois. acha que a experiência em VR no Brasil... Você acha que a experiência em VR no Brasil estão restritas ao mundo acadêmico? Não estão não. Eu acho que eu gostaria que tivesse até mais. Eu sou professor convidado da Belas Artes, por exemplo. A gente tem um laboratório lá de narrativas e design e experiências imersivas. A gente faz algumas coisas. Eu acho que é importantíssimo a academia abraçar isso e fazer isso sem a lógica do mercado, né? Poder estar fazendo coisas que não seriam feitas com o cliente e poder errar. Eu espero que tenha até mais pesquisa acadêmica do que tem. E acho que não, porque a gente tem produtoras grandes aqui e marcas já apostando e fazendo coisas para isso, seja para um vídeo 360, seja para uma experiência no salão automóvel ou eventos que estão sendo feitos. Então, não é uma coisa que está só no mundo acadêmico, não. A gente tinha falado hoje mais cedo, antes de começar a gravar, de imobiliárias que estão usando o VR para mostrar para a pessoa como... Vai ser o prédio, né? Como vai ser o prédio, como vai ficar o apartamento e tal. É um bom uso, tipo, que provoca uma experiência para a pessoa e é útil para a marca, né? Porque, enfim... Acho que tem a ver com essa coisa da troca valer a pena, né? Uma coisa é você construir um stand num lugar que a pessoa tem que se deslocar para ir até ali e entrar dentro, que é muito bom. Mas às vezes você tem um cliente que não vai poder chegar lá e não vai poder ir no seu stand e você pode levar um óculos para ele que nem esse e o cara experimentar o apartamento, que é muito melhor do que ver uma planta, né? E Com faz certeza, sentido, com né? certeza. Faz sentido você precisa de ter uma experiência assim, você precisa olhar, ter dimensão, né? Faz sentido Exatamente. essa aplicação. Sabe
que a gente estava falando um pouquinho antes sobre o fato de as coisas hoje estarem interligadas. Sim. A gente, numa live anterior, a gente conversou com uma futuróloga, falamos sobre várias revoluções. Eu acho que esse é um ponto importante também para a gente fazer o julgamento da realidade virtual, não somente no aspecto isolado. E é esse ponto que eu queria trazer contigo. Hoje a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre experiência imersiva, a gente está falando de várias tecnologias que vão se encontrando. Sim. Neste contexto, acaba fazendo com que a realidade virtual se fortaleça quando ela é também inserida e interligada, né? Sim. Acho que a gente está no momento da comunicação, que isso está acontecendo e as pessoas... Eu acho engraçado assim, né? Porque se a gente estivesse em 90, que não tinham tido recentemente revoluções tão próximas, que mudaram tudo muito rápido, eu até entendo o ceticismo. Só que, putz, cara, a gente viu a internet, o celular, o MP3, o streaming, tudo isso aconteceu nesses últimos 20 anos e mudou completamente o jogo das suas áreas. E aí agora vem a realidade virtual, vem a inteligência artificial, vem a narrativa imersiva, e você vê as mesmas dúvidas que as pessoas têm, você fala, meu, jura? Você não olhou, você não estudou os últimos 20 anos, cara? Né? Então, eu tenho um exemplo também que eu acho muito legal. Eu tenho um amigo que fez ECA comigo, eu fiz publicidade na ECA, e ele era publicitário, trabalhava na Almap, planejador de marcas enormes, e há 2, 3 anos atrás ele saiu e foi estudar neurociência em Edimburgo. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, falou, meu, esse cara ficou louco, ele desistiu da publicidade e foi virar cientista. Estudou, porque lá é um dos maiores polos de pesquisa em inteligência artificial. Estudou, fez o mestrado, voltou, começou a trocar, fazer protótipos com agências aqui. Agora ele está abrindo uma startup lá de inteligência e de descobrimento de mercados com inteligência artificial para trabalhar como planejador, prestando serviço para as agências daqui. O cara acabou sendo um visionário no momento que julgaram que ele estava sendo louco, né? Então, acho que assim, é uma coisa de que a gente tem que adquirir novas competências por causa dessa transformação de tecnologia do mundo para fazer melhor o nosso trabalho. Não é que eu quero virar um tecnólogo, não é que eu quero virar engenheiro, mas você tem outro exemplo, é o Netflix. Os caras estão estudando roteiro de uma forma tão séria que eles entenderam que um cara que assiste uma série vendo 6 episódios em sequência precisa de uma narrativa que é diferente de um cara que viu um episódio por semana, que tinha que repetir as coisas. Sim. E aí fica chato o filme, a série, se você usa a mesma estrutura que a que a gente estava acostumado. Então, eu como diretor, como roteirista, como criador de conteúdo, tenho que entender essa influência da tecnologia para fazer um conteúdo que seja bom de se ver agora. Não é que eu vou virar programador, não é que eu vou trabalhar no Netflix, mas senão eu vou ficar para trás, eu vou ficar datado, eu vou fazer um negócio que funcionava e eu vou virar aquele cara que fala, porra, no meu tempo que era bom, sabe? Você via uma série, esperava uma semana. Saudosismo, né? E aí, tipo, agora tem que fazer esse negócio que acontece tudo muito rápido e tal. Mudou, amigo. Você vai ficar para trás, vai ficar chorando, ou você vai entender como funcionam as coisas e vai ser esse novo profissional da tua área que vai entender como o mundo funciona, né? Então, eu acho que é muito mais... O VR, eu falo, é a ponta do iceberg e a parte sexy agora. Mas o que eu venho estudando como um louco e a gente aqui vem pesquisando é essa história da narrativa imersiva, que vai vir com a realidade aumentada, com a realidade mista. Tudo isso vão ser novas. A gente tem cada vez mais telas e não telas onde se faz conteúdo audiovisual para serem ocupadas. E pouca gente está ainda prestando atenção nisso. Ainda não é de massa. Daqui a 5 anos vai ser. Isso era um outro ponto. O mainstream, esse termo mainstream que a gente sempre ouve e essa é uma pergunta que eu ia colocar, porque geralmente se utiliza o termo mainstream como um sinônimo de pegou ou não pegou, né? Sim. Massificou ou não massificou. E aí eu ia colocar e complementar essa pergunta, se de fato precisa ir para o mainstream, né? Se a realidade virtual precisa de fato ir para o mainstream, ou se, como você estava contando, ela faz parte de toda essa cadeia de contar histórias e de imersão, né? Talvez dizer que ela foi para o mainstream seria o termo mais adequado ou não necessariamente? Não, acho que você tem razão, talvez não, mesmo porque existem muitos mainstreams hoje, né? Muitos. O mainstream do moleque de 16 anos... O que é, né? Não tem nada a ver com o mainstream da senhora de 50, né? Que vê novela. Então, eu acho que isso é uma pergunta ótima e um entendimento ótimo, assim. Porque, vamos, né, ser sincero com o negócio. Não é todo mundo que vai ter um negócio no óculos que vai parar para pôr em casa todo dia. Grande questionamento, né? Mas, se você falasse em 97 que todo mundo ia ficar olhando para o celular o dia inteiro, também todo mundo falaria que não é todo mundo que vai ficar olhando para o celular o dia inteiro.
porque a tela era desse tamanho e não tinha conteúdo ali dentro, né? Não tinha por que você olhar. Eu acho que o lance vão se criar utilidades para narrativa imersiva, independente do VR ou do AR, que vão fazer as pessoas começar a consumir conteúdo assim. E aí a gente vai ter que estar produzindo conteúdo para isso. Tem um episódio de Black Mirror que as pessoas colocam uma lente, né, de contato que é... E já tem patente disso, tá? Então... Assim, não é para massa ainda, mas já tem e vai chegar nisso. Assim, é uma questão de, eu não sei se é 10 ou 20 anos, mas vai chegar. E aí? Né? E aí? E o que eu acho mais sério pra gente, como quem trabalha em comunicação, você vai ficar alheio a isso e vai deixar engenheiros tomarem conta desse mercado e fazer isso da maneira mais tosca possível, ou você vai entender isso e vai fazer o que a gente sabe fazer bem no mundo deles, né? Sim. Então, um exemplo que eu acho muito legal é, por exemplo, o Eco, né? Que trabalhava na África. Era o Eco Moliterno. Ele saiu da área que ele era o herói e foi brigar com os cachorros grandes numa área que eles... Assim, a gente é criança, né? Você vai conversar com um cara de business, você sente um moleque de 12 anos. Para um publicitário entrando para essa área... Porque ele entendeu que ele precisa influenciar no processo desde o começo, como comunicador, para continuar sendo relevante nesse mundo novo que está chegando. E eu acho que é muito isso, assim, a gente tem que começar a sair da nossa bolinha, a gente tem que ser criativo num espectro muito maior, não é só no nosso universo pequenininho. Eu entendo isso e eu compreendo, assim, é uma questão de ocupar espaço também. Eu vou deixar aqui, tá quicando aqui uma bola do conteúdo, que eu posso ir, me aprofundar e pesquisar, ou eu vou deixar esse espaço ser ocupado pela técnica, pelos engenheiros, né? Acho que isso é um ponto importante. Temos mais perguntas? Temos duas perguntas, uma bem técnica e outra, enfim, o Anésio Neto perguntou em que área você acha que o VR vai se destacar mais, lazer, educação, outras. Tá. E tem uma outra que o Rafael Gasparim está perguntando qual melhor FPS, frames por segundo, para captar os conteúdos que vão ser mostrados em... A gente tem que falar mais alto, o pessoal está pedindo aí, então vai ficar estranho talvez, mas vamos tentar. Vamos gritar. Então acho que assim, todas as áreas podem ser muito aplicadas no VR. Educação é um dos exemplos mais fantásticos. Que uma coisa é você ensinar história lendo num livro como é que era uma vila em 1500, um burgo na Idade Média. Outra coisa é você botar o cara mista e o VR vai vir com tudo. Mas no entretenimento, em todas as áreas eu acho ser bem possível. E o que me deixa um pouco mais tranquilo, que eu vi já nas experiências lá fora, é que o pornô já adotou totalmente o VR. Né? Quando a indústria pornográfica se apropria de algo, é sinônimo de negócio e... Já aconteceu. Já popularizar. Exatamente. Eu acho que tem um bom exemplo, o próprio jornalismo está usando o VR para construir narrativas. Por exemplo, já vi, acho que o The Guardian fez uma cela solitária e como que era ficar lá dentro. Então você conseguia explorar lá dentro. Um exemplo brasileiro, eu não sei exatamente, que foi uma ONG que fez, que era para falar da superlotação das cadeias e tinha a experiência de estar lá dentro de uma cela superlotada. Sim. Que são formas de informar, te levar para aquela realidade e contar uma história. A ONU usa isso para fazer advocacy, né, das causas e conseguir mais arrecadação. E a gente conhece, né, o Gabor Ora, que é um dos grandes evangelistas do mundo também do VR, que fez vários filmes sobre Síria, sobre a faixa de Gaza, na África, sobre o Ebola. E eles, eu não sei exatamente o número, mas se eu não me engano era algo de quintuplicaram as arrecadações. Porque você vê um filme com Angelina Jolie te pedindo dinheiro é uma coisa. Você ser jogado dentro de uma cabana de um refugiado na Síria e entender o que é viver ali dentro, se te move muito mais, né? Então, o jornalismo usa, eu acho que pode... o New York Times tem um app que eles lançam um filme por dia em VR. Eles treinaram jornalistas do mundo inteiro e os caras ficam produzindo conteúdo para te colocar dentro daquele lugar, né? E aí, só respondendo a pergunta técnica, o que falam que será o perfeito, a experiência perfeita de pesquisa que a gente vê agora é 8K em cada olho a 120 frames por segundo. Então isso a gente está um pouquinho longe. Mas o mínimo recomendado é 60 frames por segundo e o ideal é 90 hoje. Para games e para conteúdo feito em computação gráfica, isso já é bem possível.
Para filmagem ainda é complicado. As câmeras trabalham 30, no máximo a 60 frames por segundo. Então, aí também entende um negócio que é mais nerd, para quem for fazer, se você vai fazer um conteúdo a 30 frames por segundo em vídeo, você vai ter algumas limitações para fazer a pessoa não passar mal, de movimento e de uso da câmera, que você tem que tomar mais cuidado, porque você já não está na frequência ideal de frames por segundo que deveria. Então, aí é a hora que o realizador tem que estudar como eram os caras que começaram a fazer cinema lá em 1890, 1900. Eles eram inventores e produtores. Eles tinham que entender como funcionava a parte técnica, né? Então a gente tem que ter um pouquinho desse ar. Se a gente não souber, a gente tem que ter um técnico do lado que sabe e respeitar o que ele fala. Porque, ao contrário de um filme ruim, que se o cara vê o filme ruim, o cara dorme ou vai embora, no VR ele vomita. Sim, tem uma questão biológica importante aqui na Exatamente. Eu acho que na consideração. essa questão da experiência tem muito vídeo engraçado na internet das pessoas reagindo ao VR, tipo, uma montanha-russa, e as pessoas começam a gritar. Como o VR engana o próprio cérebro, né? Tipo, que acredita naquela experiência, sei lá, uma experiência de que você está caindo. Sim. E você tem que pensar nisso, né? Tipo, a pessoa vai sentir isso. Ô, Ricardo, faz parte até aproveitando que o Isaac está falando sobre essa questão que já biológica e tal, a discussão ética, por exemplo, a inteligência artificial fala-se muito sobre ética. O uso da realidade virtual, você discute muito ética nas palestras que você dá nos eventos, ou ele não é um tema muito presente, assim, a ética do uso da realidade virtual? Eu acho que como até agora, quem está falando de VR, a gente entusiasmada com o lado bom, se fala muito mais do potencial das coisas legais. Então, por exemplo, eu vejo muito mais discussões sobre como se pode usar o VR na medicina, por conta dessa coisa do cérebro acreditar que aquilo é de verdade. Então, muitos tratamentos de fobia, por exemplo, estão sendo feitos usando realidade virtual. Que é o efeito placebo, né? E não é nem placebo, cara. É porque o cara acha que tá ali. Então, se você bota o cara num avião, que ele tem medo de avião, em VR, do jeito certo, você começa a fazer o cara se acostumar com aquela situação como se ela fosse real mesmo. E outras biológicas mais malucas, que aí eu não sou especialista de fato, mas eu já vi casos, que é, por exemplo, pessoas que tiveram queimaduras muito fortes, no momento que a morfina começa a não fazer efeito, eles botam um óculos de realidade virtual num ambiente glacial, só de gelo, e diminuem a temperatura do ambiente, e é mais efetivo que a morfina, porque o corpo acredita que está naquele ambiente. E o último exemplo, que é o mais maluco de todos, que tem a ver com a pesquisa do Nicolelis, isso eu vi lá em Sundance, eles começaram a usar a realidade virtual para pessoas que iam ter próteses implantadas para voltar a andar. Então eles botam um óculos com a perna ali e a pessoa se vê mexendo a perna como se ela já estivesse andando normalmente. Então é para ela treinar o cérebro para fazer isso. Isso foi tão poderoso que as pessoas começaram a voltar a ter movimentos com a perna sem a prótese. Porque o cérebro começou a achar que era a perna de real e começou a criar novos caminhos para se comunicar com a perna. Então as pessoas deixaram de ser, por exemplo, tetraplégicos totais para terem um grau de ainda paraplégicos, mas já conseguir mexer a perna de alguma forma. Então, assim, mexe de uma forma física no corpo da gente que a gente está descobrindo ainda. E lógico que tem que ter a discussão ética. E com certeza, ainda mais quando você vai para essa área, com certeza já existe e vão surgir mais discussões assim, né? Eu acho que o VR ele faz o mesmo caminho que a inteligência artificial. Primeiro você está descobrindo o que ela consegue fazer, nossa, que legal isso, depois ética de dados, como que sei lá, como você começa a se preocupar com a ética mesmo, aí tem dados, tem privacidade das pessoas, tudo o resto que a tecnologia vai evoluindo e vai permitindo que essa ferramenta consiga fazer. E aí, de novo, eu acho que a gente fica sempre jogando a responsabilidade para os outros, né? Isso é um absurdo, não sei o quê. Eu acho que o melhor jeito da gente se proteger e ajudar essa ética a ser formada é a gente entender como isso funciona, influenciando no processo, né? Porque enquanto fica lá com um bando de engenheiro lá longe decidindo o que vai acontecer por nós, a gente está passivo, né? Enquanto a gente está participando disso e discutindo o que acha que é certo ou não, aí a gente começa a influenciar de uma forma favorável a essa brincadeira, né? É verdade. Começar a fazer parte do jogo. Exatamente. Você não vira só um Temos mais perguntas? Tem mais duas perguntas. Uma é do Daniel Alves de Moura. Como é a criação do roteiro e do storytelling com mais de uma câmera,
360 e as transições de uma cena para outra. Com mais de uma câmera? Com mais de uma O cara câmera. já tá pensando em multicâmera, velho. O cinema ainda demora. Pra você ver como O tá a pessoal discussão bem, das velho. pessoas. E o Vitor Castilho perguntou se você acredita que na publicidade vai ser possível produzir VR com um orçamento menor. Tipo, pequenas empresas de porte... Empresas de porte pequeno e médio. Então, acho que a coisa da criação do roteiro e tal ainda está se descobrindo, mas aí isso não é teoria, isso não está escrito em livro, isso não é uma verdade. Daqui a 5 anos a gente reconversa. Para mim, hoje, eu acho que é muito mais parecido do que se pensava o roteiro. Por quê? A história tem que funcionar bem como ela tem que funcionar. Num filme, num livro, a narrativa tem que estar funcionando e tem que estar muito bem pensada. A questão do posicionamento de câmera e como você vai distribuir a ação em volta da câmera vira uma coisa muito mais de direção do que de roteiro. Então, você tem que, primeiro, pensar uma história que faça sentido e que emocione. Se você lê num roteiro como se fosse um filme em tela plana, vamos supor, vai funcionar. Se essa é a tua preocupação, né? E aí depois, como diretor e com o repertório, e já tendo visto bastante formas de se explorar esse posicionamento de câmera em 360, você vai começar a entender como ocupar posicionar essa câmera para contar a história. Isso, se estiver falando, quando falou em roteiro, eu penso que ele está perguntando uma narrativa convencional, com começo, meio e fim, com personagens, com uma história que se emocione e tal. Se você estiver pensando no VR mais como uma experiência de montanha-russa, aí é uma lógica muito mais de criador de parque da Disney, né, dos Imagineers, que aí sim você tem que ocupar o espaço inteiro, e aí é uma coisa mais espacial, então que você tem que ocupar todos os espaços e tal, mas aí é uma coisa que é mais nichada, talvez, assim, e que também tem que se pensar, e tem a lógica dos games também, né, que é essa coisa do world building, né, que você cria um mundo que acontece tudo ali e você interage dentro desse mundo. Então, assim, para ser mais sincero, acho que tem 1000 formas de abordar isso. Depende do tipo de conteúdo que você vai criar. Não tem ainda uma bula do jeito certo, né? Nem no cinema tem, na verdade, né? Eu acho que a dúvida é mais, né, aquilo que eu perguntei antes, né? Tipo, como criar essas narrativas. Ainda não existe uma fórmula, vamos dizer assim. Cada um está testando de uma... Mas uma coisa que isso eu já acredito que tem que ser pensado muito sério, que é como você apresenta a experiência para o consumidor. Porque você pega o cinema, a gente tem todo um ritual que a gente já ficou invisível, né? Mas você sabe tudo que vai acontecer. Então você entra numa sala, ela tá clara, você tá comendo pipoca, você senta, você conversa, apaga meia luz, começam os trailers, aí você já começa a focar ali na frente, mas você ainda não tá 100% atento, aí apaga a luz inteira, fica preto, começa o negócio, você sabe o que vai acontecer ali. Sim. E aí você começa a experiência. No óculos, você está conversando, meu, que legal isso aqui, como é que faz? Não sei. Porque você bota ele na cara e bum, começa um negócio já no meio da... Demora para você entender o que está acontecendo ali, né? Então, as melhores experiências de VR que eu vejo, ou trazem um contexto anterior à hora de você vai vestir o óculos, que já te colocam no mood, muito que a Disney faz nas filas, né? Que você já na fila vai entrando na história do brinquedo, na hora que você senta e vai, você já está totalmente dentro da brincadeira. Ou a experiência tem uma introdução ali que é quase um tutorial emocional para te colocar naquele mood e aí você fruir a coisa de uma maneira legal. Se você bota o óculos e já começa na porrada, a pessoa provavelmente vai ficar o tempo inteiro assim girando que nem um louco e vai tirar e se perguntar o que ele viu, ele não sabe. Você traz uma exaustão física e a tem o experiência... FOMO, né? O cara fica com medo de estar perdendo o negócio, fica muita virando, coisa. virando e ele não presta atenção em nada e ele, na verdade, não retém nada emocionalmente. Isso é legal porque mostra essa interação da imersão e também do mundo do externo e as ligações que você vai fazendo, né? A outra pergunta era sobre custo, né, Isaac? Sobre custo. Vou até emendar nessa pergunta. Essa pergunta ela é recorrente. Muitos se questionam, até porque hoje a gente fala muito de fazer mais com menos, então é uma pergunta legal. A questão de produzir a um baixo custo, ou o custo de se produzir VR na publicidade. Eu acho que aí é bem próximo do cinema, assim. Depende do conteúdo que você está fazendo. O problema do VR, como é no cinema, é você querer fazer um conteúdo que deveria ser uma produção enorme, adaptando para ser uma produção pequenininha. Aí não vai funcionar. Mas o maior exemplo que dá para você fazer VR barato e bom é essa parte jornalística.
Se você vê os filmes do New York Times, o filme que eu fiz nas cadeias lá com a Oculus, que foi para os festivais, era uma equipe de 4 pessoas, teve custo de viagem, mas não tinha produção. E aí foi pensado para ser contado nessa estrutura. E aí foi focada numa coisa investigativa, com tempo de gravação e tudo para achar uma história boa e uma edição legal. Então deu para fazer um filme que está indo super bem, que todo mundo fala, e assim como os New York Times, e barato. Agora, se você quiser adaptar naquele negócio, eu quero um negócio, uma história com personagens, com cenário, não sei o quê, mas eu só tenho 50 mil reais, você vai fazer uma produção tosca, teus atores vão ser ruins, o roteiro não vai ter sido trabalhado tão bem, vai ser ruim. Né? E a experiência como um todo vai ficar não ruim. faz sentido. Esse doc que você falou, inclusive, foi o que o Mark Zuckerberg compartilhou aqui no Facebook, né? Yes. Ele compartilhou e... É. Como foi, cara? Qual o impacto de você ter o Mark Zuckerberg compartilhando o seu trabalho? Cara, foi uma das coisas mais surreais da minha vida, né? Porque eu tava em Tribeca no festival, com o pessoal da Oculus promovendo o filme, a gente estava numa sessão de entrevistas com a assessoria lá de imprensa, e um cara virou no computador assim, então a gente vai atrasar o lançamento do filme, porque domingo o Mark vai compartilhar o filme. Legal. Que Mark? O cara Zuckerberg. Oi? Ele viu o trailer, ficou louco, quis ver o filme e falou que vai compartilhar na timeline dele, ele não quer saber. E foi assim, a primeira vez que um filme da Oculus foi compartilhado por ele. E aí que eu acho que é o legal do VR. Quando ele toca a pessoa de uma forma que é quase uma experiência que ela toma como uma experiência própria dela. Ele quer compartilhar Vira uma coisa que ele presenciou e que ele quer divulgar, né? Não é... Lógico que isso acontece muito em filme também, é um livro que você lê. Mas o mais legal disso é que ele pode dar de presente para a pessoa para ela sentir daquele jeito também, aquilo. E o que é muito legal do VR quando ele é bem feito é que é rápido, né? Um filme, você vê um filme falando do problema das cadeias. Um documentário, ele é um processo mais intelectualizado, que você vai entendendo racionalmente, através dos argumentos das pessoas que falam ali, que é um problema sério, e você pode se tocar por causa disso, e ok. Nesse filme, de repente, você está dentro da cela com o cara, e você entende o que é aquilo. E tem esse jogo, né? Eu senti assistindo de sendo jogado para dentro da cela. Os cortes me levavam a isso, assim. Que era um pouco dessa história do ritual do início. Sabe assim, a gente criou um tempo para a pessoa entendendo o que estava acontecendo, e a hora que ela foi para dentro da cela, já estava totalmente comprada, vendida para a história, sabe? Fala o nome do doc pra gente. O filme chama Step to the Line. Ele é um filme que tem para ver no Facebook, se você procurar na página da Defy Ventures, que é a ONG que a gente fez o filme. E ele em breve vai estar no Within, que é um app bem conhecido de realidade virtual. É um pequeno Netflix de VR, que tem só conteúdos muito bem feitos. E aí vai estar ali para ver em qualquer celular, Apple, iPhone, enfim, Androids, e qualquer um você vai conseguir ver. Muito legal. Já que temos mais perguntas... Tem uma pergunta que era mais técnica também, tipo, como fica o papel do diretor de fotografia? Cara, boa pergunta essa. Do Fernando Filho. Tipo... Boa, Fernando. Cara, eu tive um exemplo muito legal com o João Pádua, que foi o fotógrafo desse filme. Ele nunca tinha feito nada em VR. E ele é um fotógrafo, ele veio do Still, fotógrafo jornalístico, trabalhou em vários países da América Latina fazendo fotojornalismo e tal. Então, a gente não tinha equipamento de luz nenhum, a gente estava dentro de uma cadeia que não podia levar equipamento. E ele entendeu que era uma coisa de olhar, assim, eu tenho que posicionar essa câmera num lugar que se a pessoa estivesse ali naquele lugar, esse quadro ia ser emocionante. E a gente conseguiu um resultado muito legal. Então, assim, ele ficou muito atento à posição do sol, ao ambiente, ao espaço como um todo. E porque, assim, a primeira vontade que as pessoas têm quando elas fazem VR, tem uma sala que está acontecendo uma coisa. Você vai a câmera e bota ela bem no meio, porque aí você pode olhar em volta e ver tudo que está acontecendo. Só que tudo fica longe, tudo fica xoxo. E você não tem... É a mesma coisa que a gente está aqui fazendo essa entrevista e o cara bota a câmera ali no meio, porque ele pode ver a recepção, ele pode ver a entrada do O2, ele pode ver ali e ele pode ver a gente. Só que a gente vai estar pequenininho ali e não tem graça. Agora, se você enfiar a câmera aqui, encostada na tua cara e na minha, o resto ali não vai perder graça. Mas isso aqui vai ser muito forte. E aí, o fotógrafo, acho que tem que ser um cara que briga muito por isso, assim. Não importa, né, a parte técnica ou a parte do... Você vai ter que escolher também, como no cinema você escolhe com o quadro,
O que vai estar sendo enquadrado, ou que vai estar sendo valorizado, né, priorizado. Eu falo que no VR o enquadramento é no eixo Z. Então, assim, você não tem o quadro para fechar ou abrir, mas você tem a distância que você está das coisas e a altura que você está. Então, assim, se eu botar a câmera aqui na minha cara, eu vou causar uma sensação. O cara está no meu olho, ele é uma pessoa do meu tamanho me vendo. Se eu botar a câmera super perto de mim aqui no chão, eu viro um gigante. E ele vai ter que me olhar fazendo assim. E isso vai causar uma sensação completamente diferente. Sim. Então, acho que o fotógrafo tem que assistir de novo bastante conteúdo, isso ele fez a lição de casa, para daí saber como com esses posicionamentos causar essas sensações que vão ser muito mais viscerais do que no cinema. Porque você está ali, né? Sim, você está dentro da experiência, né? É. E no fim, são tantas possibilidades, né? Ricardo, para a gente concluir, né? Que bom, tivemos muita interação, muitas perguntas. E deixando um recado até, porque a questão que a gente estava discutindo sobre o mercado publicitário e a reflexão que o mercado publicitário faz sobre a realidade virtual. Eu queria reforçar um pouco disso. Então, a gente tem aqui pessoas que ainda estão céticas, que jogam a questão do custo, que jogam a questão do device. Pô, isso aí não vai pegar, vai para o fim da gaveta. Concluindo a nossa conversa, a reflexão. Por que é importante estudar a realidade virtual, entender a narrativa, entender a mecânica da realidade virtual e entender o quanto ela pode ser um elemento em potencial no consumo, na mostra de um produto e por aí vai. Eu vou ser meio radical. Por que é importante? Pelo mesmo motivo que seria importante o pessoal que fazia revista impressa ter estudado isso há 20 anos atrás. Ou o pessoal da indústria fonográfica ter estudado isso quando começou o MP3. Né? Porque é uma revolução que já está acontecendo, já rolou. Pode não ter ainda passado a parte do iceberg que está para baixo, para cima da superfície, mas já existe, já está ali. Então, quem não está estudando isso agora, daqui a 5 anos vai olhar para trás e vai tomar na cabeça uma onda que ela não sabe de onde veio e vai achar que vai falar que foi vítima. Putz, mudou tudo de repente. Não mudou. Está acontecendo já há alguns anos e vai continuar acontecendo e de repente vai parecer que mudou. Então, acho que tem que estudar por causa disso. E aí acho que a segunda coisa é justamente a história, porque aí você consegue ser um protagonista dessa mudança. Né? Se você estudar... Você ocupa, como você falou, você ocupa, né? Você não delega a um terceiro... ou você não fica passivo no seu lugar, vendo ele só encolher e alguém tomando ele, você não sabe nem como. Exatamente. Que é o que está acontecendo em muitas indústrias, né? É isso? Eu acho que a gente poderia resumir o momento do VR hoje entre... isso passou pela minha cabeça, experimentação e experiência, tipo, essas duas coisas juntas. Sim. As pessoas estão passando por esse momento. Sim, e acho que tem grupos com níveis de conhecimento sobre isso completamente díspares ainda, né? Uhum. Muita gente que nunca experimentou na vida e uma galera boa que já produz conteúdo e pensa, que já está 3, 4 anos só fazendo isso. Então, isso daí ainda está muito longe, né? Tem que se aproximar. Então, acho que sim, experiência e experimentação. Mas o que eu acho mais importante ainda, continuando a ter a tua resposta, o importante não é só o VR, é essa história da narrativa imersiva. Estamos quebrando a tela, que vai sempre existir. Eu amo cinema, eu vou continuar vendo cinema pro resto da minha vida e quero fazer cinema, mas o que vai ocupar a vida das pessoas de uma forma bem relevante daqui nos próximos anos é essa forma de ver conteúdo que não está no quadradinho. E isso vai acontecer. Falemos muito mais de imersão do que só de realidade virtual. Exatamente. E tudo que ela traz em torno dela. É isso. Ricardo, muito obrigado. Obrigado valeu vocês, pela cara. Conversa, valeu pelas respostas, pela interação. Gente, muito obrigado por participar aqui da nossa live. A gente vai ficar aqui no O2, vai mostrar um pouquinho da O2. Você acompanha tudo no nosso Stories. E é isso, Ricardo Laganaro da O2 falou com a gente sobre realidade virtual. Valeu, se ficou muito baixo em algum momento que vocês queriam saber, manda aí, pergunta, a gente responde depois também. Obrigado por quem mandou perguntas, foram as perguntas muito boas. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tudo é meio mensagem, Facebook, Instagram, Twitter e... O que mais, Luiz? E é isso, corre lá pro Stories agora. Corre lá mostrar pro Stories. E só obrigado vocês do meio mensagem, que acho que vocês têm uma importância enorme nesse mercado e tá prestando atenção nisso, querendo ver de verdade, né? Não só com o olhar da desconfiança, não, vocês estão querendo entender mesmo, isso pra gente é muito importante. Obrigado aí. Que isso, a gente que agradece. Imagina, obrigado a você. Valeu, é isso, gente, muito obrigado e até semana que vem. Até mais.